Olá pessoal, estamos aqui de férias, né? E umas férias aí um pouco prolongadas, que sempre é preciso, mas vamos falar sobre o que nós gostamos demais, que é filmes. Hoje eu vou falar de um filme que ele é relativamente conhecido, talvez, eu não sei dizer basicamente como é que é, mas é um filme que já estava na minha lista para mim assistir há algum tempo, que eu já tinha ouvido um amigo comentar, então decidi dar um pouco de atenção a esse filme. E o que eu achei interessante desse filme é que eu comecei a assistir ele procurando uma coisa, já tendo uma série de preconceitos ali, talvez pela sinopse principal que era apresentada, mas depois eu fui ver esse filme e na verdade ele pareceu para mim uma coisa totalmente diferente do que meu amigo me vendeu. Na verdade, eu vi esse filme como um filme bastante filosófico que me ensinou até bastante coisa sobre as relações humanas em si. Não digo ensinou, mas exemplifica muitas das coisas que eu acho interessante que os seres humanos devem seguir. E vou falar um pouco sobre isso aqui no vídeo. Mas estamos falando sobre o filme The Tale of the Steve, ou O Tal do Steve. Esse filme conta a história aí de um professor de jardim de infância que cria 3 regras inspiradas no budismo, no taoísmo e de outros teóricos aí da filosofia para fazer sucesso com as mulheres. Porém, ele conhece uma mulher diferente, né, que vai desafiar todo o seu sistema de regras e vai desafiar o seu protótipo de tal do Steve. Bom, quando a gente olha essa sinopse do filme, parece ser algo muito simples, né? Muito xoxo, parece ser algo muito sessão da tarde. E o filme no começo parece que vai te dar essa impressão de coisas de sessão da tarde, mas na verdade eu acredito que a lição que esse filme dá no final é bastante interessante para qualquer tipo de pessoa que for assistir. Mas vamos falar sobre a ficha técnica desse filme. A diretora foi a Jennifer Goldman e o pessoal do roteiro foi Greg Goldman, Jennifer Goldman também e o Duncan North. Bom, como a gente pode ver, a família Goldman esteve envolvida para criar o filme tanto na sua direção como no seu roteiro. Como vocês podem ver, a diretora é uma mulher, então ela dá esse papel assim bastante interessante no filme. Que a gente pode ver ali que por mais que pareça que o roteiro e a sinopse vai ser uma coisa muito sexista, na verdade ela demonstra brincar muito com essa ideia aí e demonstra ali nesse processo um jogo de sedução de uma pessoa para com outra. Só que nesse processo, uma das pessoas vai passar por uma transformação grande em sua vida. Bom, a gente começa o filme ali, né, mostrando uma biblioteca, né, onde vai mostrar ali vários livros e títulos, e já vai apresentar ali o Dex, que é o personagem principal, já naquela coisa de boêmia, né, naquela vida boêmia, de mulherengo e tudo mais, pegando uma mulher que é casada, né, vou usar esse termo pegando porque é o termo que o pessoal usa no filme também. Enfim, ele tá ali tendo relação com uma mulher casada, mas mostra a primeira cena já na biblioteca para demonstrar uma coisa que no filme deixa muito claro o tempo todo. O Dex, ele é um cara estudado, ele é um cara culto, né? A primeira cena do filme, por mais que ele esteja ali fazendo uma coisa ali, né, carnal na biblioteca, na verdade é para mostrar que ele tinha conhecimento, porque começa já mostrando os títulos, né? Mostra o livro do Freud, mostra o livro do Kant, mostra o livro do Hegel, Descartes, São Tomás de Aquino, ou seja, vai mostrando vários filósofos ali. Depois mostra em si o Steve por si só, né? Ele aparentemente é só um cara, assim, gordinho, né? Um pouco acima do peso e tudo mais, mas ele é bom de lábio, ele tem uma boa presença e ele demonstra durante o filme que ele é, assim, muito inteligente, né? Ele vai falando sobre esses teóricos, ele vai falando sobre esses filósofos, ele vai falando sobre os conceitos deles e vai demonstrando no filme que ele é um cara que ele lê bastante mesmo durante o filme. Você vai ver ele lendo, por exemplo, diversos títulos ali e não simplesmente porque, né, é algo que ele quer para pegar uma mulher. Na verdade, demonstra no filme que é algo que ele sempre gostou mesmo. Durante o decorrer do filme, vai dando fragmentos um pouco da história desse Steve, né? Mas você deve estar se perguntando, peraí, mas o nome dele é Dex, por que Steve? No filme eles explicam, né, que Steve, na verdade, é como se fosse um arquétipo que eles criaram, né, uma ideia de ser, que seria o cara legal, que tem seu próprio código de honra, seu próprio código de ética, ele segue a vida tendo aventuras e ele não se importa muito com o que os outros vão pensar dele. Então ele fala que Steve, na verdade, é um ideal de homem a ser seguido americano para ele ali. E o tal é baseado naquela coisa do taoísmo, né, que é um código de honra, de ética, que faz você viver a vida ali. Então ele pega muitas essas coisas do taoísmo e também do budismo. É questão de desapego e tudo mais. E você vai ver que o Dex, né, que eu vou chamar de Steve, pela forma que o filme é construído, mas o Dex, o Steve, ele realmente lê esses teóricos que ele gosta e tudo mais, e ele incorpora ali um Steve ali mesmo, né? Ele parece não se importar muito com as coisas e tudo mais,
Mas o filme ele vai demonstrando que não é bem assim, né? E que o código de honra dele também não tá tão certo como ele bem apresenta. Ele basicamente trabalha em 3 regras principais que ele cria ali. E a primeira regra baseia-se na ideia de apego, basicamente, né? Ele fala sobre não demonstrar ali um certo apego para a pessoa, né? Eliminar seu desejo e sobre você desejar aquilo que parece não estar ali disponível para você de alguma forma. É um princípio basicamente que fala sobre buscar o que você não pode ter, né? Então o Steve ele pega esses princípios aí que até no filme é citado também, que muitos teóricos abrangem, como por exemplo fala sobre o Heidegger falar isso, o Groucho Marx fala sobre isso, e ele até vai citando, né, que esses atores falam isso, e demonstra que ele coloca ali, e aí eles também falam que é uma questão do budismo e do taoísmo sobre desapegar, né, e eliminar seu desejo. Então, é interessante eu estou falando sobre essas regras, por quê? Porque o roteiro do filme vai se basear nessas regras também para dividir os atos do filme, né, que é as cenas que vão passando. Então o primeiro ato é esse, né, sobre você não demonstrar o desejo, sobre você buscar aquilo que você não pode ter e sofrer por causa disso, né, e você ficar buscando uma coisa que está ali indisponível para você. É preciso deixar claro, né, para todo mundo que está vendo esse vídeo, que o próprio cara, ele próprio Dex, né, ele fala que ele é um gordinho caprichoso, que ele também não é uma boa pessoa e ele sabe disso, mas ele meio que se desapegou dessa ideia e simplesmente sabe que ele só quer viver por isso. Mas ele não tem uma consciência muito extensa sobre as próprias regras que ele mesmo criou e sobre o próprio Tao do Steve que ele estabeleceu ali. Então, ele, nesse processo, ele vai conhecer a Cid, né? Uma mulher que vai desafiar todo esse sistema de regras que ele criou, né? De 3 regras que ele criou. A primeira do sistema de regras que vai desafiar diretamente para ele é esse sistema aí sobre o desejo, né? Ele realmente por um tempo tenta demonstrar não ter interesse por ela e tudo mais, mesmo ele querendo ter desejo por ela, e isso não dá em nada realmente. Então ele já começa a ver que ele precisa realmente ter uma abordagem um pouco mais decisiva. E aí ele começa a, de fato, ter um pouco mais de... demonstrar um pouco mais de seus desejos e de declarar os seus sentimentos de forma mais clara. Embora a primeira regra dele demonstre uma conjectura clara de não demonstrar sentimentos, a gente vê que durante esse primeiro ato, o Dex vai quebrar muito dessa regra e vai passar a demonstrar muitos sentimentos, né, pela Cid, assim, demonstrar sentimentos talvez não diretamente falando, mas ele vai querer estar perto dela, vai demonstrar que quer estar perto dela, ele vai dar de entender que quer se aproximar dela, e isso vai até pra gente que está vendo o filme vai ficar muito claro que ele está quebrando a própria regra que ele mesmo estabeleceu. E durante isso no filme é mostrado porque tem um amigo dele que ele diz que esse amigo é um outro arquétipo, que é o Stu, que é o contrário do que seria o cara Steve, né? O Stu é o cara que é o contrário, é o cara realmente que não segue as regras, muito bonzinho, que não vai ter ali sucesso com as pessoas. Mas é demonstrado assim, por exemplo, que ele dá as regras pro amigo dele e novamente depois do outro lado ele tá ali quebrando a regra que ele deu pro amigo dele. Eu acredito que isso aí foi, na verdade, uma tática do próprio roteiro, né? Para mostrar que, tipo assim, ele já estava ali, começando ali a quebrar as próprias regras dele, porque ao mesmo tempo que estava dando a dica pro amigo dele ali, ele também estava, do outro lado, começando a demonstrar comportamentos diferentes do que ele mesmo criou. Segunda regra, a gente tem lá pro segundo ato, que o filme desenvolve um pouco mais, que ele diz pro amigo dele que é fazer algo com excelência na presença da mulher que ele ali está querendo ter alguma coisa, né? Então, o filme é bastante engraçado nisso, porque ele vai demonstrar que o Steve vai se colocar, né, o Dex vai se colocar em situações onde ele realmente não vai conseguir mostrar essa presença de excelência, na verdade. Ele vai tentar falar sobre os livros que ele leu, né, sobre os teóricos que ele sabe, o conhecimento que ele tem, mas a Cid também é uma mulher muito esperta, muito estudada intelectualmente, e não acha nada tipo, de interessante sobre o que ele está falando ali, nada que vai impressionar ela. E ela demonstra ter muito conhecimento também, para bater de frente com um dele e ele não consegue cantar. Na verdade, ele também se coloca em situações até onde ele não consegue demonstrar essa excelência. E o roteiro demonstra isso, né? Para mostrar pra gente que, ó, claramente aqui é segundo ato, a gente tá quebrando a segunda regra dele. Que basicamente, ele não tá numa situação de excelência, ele ia acabar indo acampar e visto, sabe, ficando ofegante, não conseguindo ter uma boa presença, tá tudo suado, morrendo ali por causa da caminhada que ele tá fazendo. A gente vê ele indo pro hospital, né? A gente vê ele sujando a camisa, por exemplo,
situações onde, por exemplo, ele não consegue mais manter aquele protótipo que ele criou do Steve, né, do cara com presença, legal, que está demonstrando uma atividade com excelência na frente dela, demonstrando ser bom em algo. A própria Cid, que é a garota que ele dali está tentando conquistar, diz para ele que ele parece ter muito potencial desperdiçado. É deixado durante a história alguns fragmentos da vida passada do Steve, né? A gente vê que ele realmente era o cara descolado e legal ali da faculdade, né, da escola também. E também é dito que ele era o cara mais esperto da classe. A própria Cid fala pra ele, peraí, você era o cara mais inteligente de todos ali. Como é que você foi acabar numa situação dessa, onde, por exemplo, você quer viver num emprego de meio período e só quer viver para conquistar mulheres e é isso? É tipo, só isso para você? Você não pode aprender a tocar um novo instrumento, aprender uma nova língua. A Cid meio que desafia ele um pouco nessa parte, né, de mostrar pra ele, peraí, você era o cara que era super inteligente. E pra gente também, como espectador, é apresentado isso, que ele era um cara inteligente. Mas ao mesmo tempo que ele acha que está numa boa posição, na verdade ele está apresentando ali um potencial desperdiçado em si. Então esse segundo ato, que é para quebrar essa segunda regra, demonstra isso. Ele está se colocando em situações de não está mostrando nada com excelência para ela, né? Ele demonstra sim ter seus talentos, suas qualidades, né? E isso que é engraçado do filme também, ele demonstra que assim, as regras que ele criou não são totalmente erradas. O problema é a forma como ele demonstra isso, né? Como ele faz isso e o fim que ele quer chegar. O Dex ele vai chegar à conclusão de que o tal of the Steve é sobre sim ser de algo, é sim algo positivo para ele, mas é sobre ser a melhor pessoa que você pode ser. As diretoras do filme e as roteiristas, elas demonstram que em si não é o jogo da sedução dele que está errado, mas sim como ele usa desse jogo para poder ter relações superficiais e não se aprofundar com elas, né? E a gente tem o terceiro ato aí, que é a terceira regra do Steve, que é sobre se retirar totalmente para você poder ter ali uma espécie de controle, né? Para você poder trabalhar com esse jogo de desapego diretamente falando. E nesse terceiro ponto aqui eu acho que é interessante, porque é Cid que se retira dele, né? No caso, ele quer colocar numa posição de se retirar, que ela se retira dele. E, por exemplo, nesse ato, até esse ponto, ele já tinha conseguido o que ele queria. Ele consegue conquistar a Cid, beija ela, né? Tem relações com ela e tudo mais. E aí ela acaba vendo que sobre a vida preguiça dele, vê sobre o sistema de regras dele e fala, então você não é uma pessoa que eu quero passar minha vida, e ela simplesmente vai embora ali. E aí a gente vê que ele começa a confrontar o próprio sistema de regras deles. Nesse período, o amigo dele lá que ele estava ensinando o sistema de regras acaba tendo sucesso também. Só que aí ele começa a ver que o amigo dele está se tornando uma espécie dele também. O tal do Steve era para ser um sistema de alcançar a sua melhor versão e que na verdade ele não gostava do jeito que ele era agora e que ele não queria que o amigo dele se tornasse aquilo também. O filme também vai falando sobre o descontrole, né? O descontrole dos desejos. A gente vê que, por exemplo, o Dex, ele é descontrolado, não só nessa parte sexual, né? Onde ele tem que fazer os instintos dele logo, como também nas outras partes. Ele abusa também de substâncias, ele tá fumando o tempo todo, gosta muito de beber. Então, assim, ele abusa das coisas, né? Abusa dessas coisas, ele demonstra que ele tá em descontrole. E quando tá no ato final, é demonstrado muito isso, que ele fala para amigo dele, não, eu não sou a melhor versão que eu posso ser, na verdade eu me enganei, né? Ele tava, na verdade, numa coisa de descontrole. E ele também, por mais que ele achava que estava livre, ele na verdade também estava apego. Ele estava tipo com um apego ali que é o apego dos próprios desejos dele, que é o dos desejos carnais. Então, por mais que ele lesse ali os teóricos e tudo mais, provavelmente ele leu o Buda, ele não estava realmente seguindo ao pé da letra o Tao, porque ele ainda estava apegado, mas ao próprio desejo dele e à fuga do sofrimento. Isso é demonstrado claro também numa conversa que ele tem com a Cid, que é a garota, né, dos sonhos dele, onde eles estão falando sobre o Kierkegaard e falando sobre o Dom Giovanni, a escritura que o Kierkegaard fez, que era falando sobre uma pessoa que ele gostou, mas essa pessoa poderia partir, ou ele poderia partir dessa pessoa quando visse o pior lado dela, né? Sobre não deixar claro. E aí o Steve fala o que isso tem a ver com o Dom Giovanni, né? E aí a Cid fala para ele, o Dom Giovanni, ele tinha um ato de dormir com muitas mulheres por medo de não ser amado por nenhum, ou seja, ele tinha essa coisa de ficar conquistando e tinha os próprios escritos dele sobre sedução e conquista, mas no fim o medo dele era não ser realmente amado e realmente a pessoa gostar dele de verdade. Então ele não dava chance de a pessoa sair desse superficial com ele. Então ele tinha um relacionamento com alguém, conquistava, depois que ele tinha já lido aquele livro, já tinha conhecido sobre essa pessoa, ele partia para a próxima. Aí ele partia para a próxima.
Então, no fim, o Don Giovanni era um cara solitário, e a Cid fala sobre isso. E fala o motivo do porquê ele gostava tanto de ler Kierkegaard, tinha sobre essa questão do texto de realmente você se aproximar da pessoa e continuar com ela depois de saber o pior dela. Porque no fim, o Don Giovanni tinha medo disso acontecer, dele se aproximar de alguém, essa pessoa ver o pior dele e abandonar ele. Então o que ele fazia? Conquistava e ele abandonava antes disso mesmo acontecer. Ou seja, no fim ele não era realmente um conquistador, ele era um cara com uma baixa autoestima. E o Don Giovanni aqui, essa história do Don Giovanni, é para ser meio que um protótipo do que é a ideia do tal do Steve e do que é para ser a ideia do que é o Dex ali dentro do filme. Então esse diálogo no roteiro não é por acaso, é para mostrar exatamente isso. Que o Dex, ele é o Don Giovanni, ele tá conquistando, porque no fim ele tem medo, né, de ser amado. Durante o filme vai ter muitas discussões filosóficas, né, do Dex com seus amigos, que é casado, né. Ele vai falando sobre o casamento, se ele não acha que isso vai limitar para tudo mais. E são ideias interessantes ali para debater. Acho que o filme poderia ter entrado melhor nesses debates, mas demonstra que, para mim, como esse filme ele apresenta algo muito mais do que realmente essa coisa de jogo de sedução, coisinha de tecniazinha, sabe? Coisa de adolescente de ficar seduzindo. Não, para mim esse filme, na verdade, ele é um filme extremamente filosófico. Ele está debatendo ali as relações humanas, né, o sentimento, e como que é a ideia de você se aproximar de alguém além do superficial. E a ideia de ter muitos teóricos envolvidos, da questão do desejo e tudo mais, demonstra a profundidade que esse filme quis passar. Ele só usou ali uma roupagem simples, né? Uma situação do dia a dia, para conversar sobre assuntos mais complexos. E como eu falei no terceiro ato, depois de ele conseguir tudo, a Cid que se retira dele porque vê que ele tinha esse sistema de regras e que ele fala, até a Cid meio que demonstra isso, a questão não é nem o sistema de regras, né? E ele fala que o sistema de regras não é uma coisa para dizer que todas as mulheres são iguais, mas para mostrar meio que ali uma ideia de persona. Mas a Cid mostra assim, então só isso para você que é importante, aí vai demonstrando mulheres ali no caminho que ele vai deixando e que essas mulheres tinham coisas para oferecer para ele, mas ele não chegou a ser superficial. E a Cid percebe isso. Tem um plot também que demonstra que ele já conheceu a Cid no passado e que ele já teve uma relação com ela, mas ele não lembrava quem era ela. E a Cid depois se tornou a mulher que ele se apaixonou e gostou demais e que arrebatou o coração dele. Ou seja, se ele tivesse naquele tempo já ter dado uma chance e ter feito a Cid conhecer ele por completo, ele poderia ter tido uma boa relação bem antes, né? Até porque, novamente, ele aí é a imagem do Don Giovanni, ele não quer que conheçam o pior dele, né? E o que eu acho interessante é que durante esse sentimento que ele vai criando pela Cid, ele vai demonstrando o pior dele e tudo mais, e a Cid vai reconhecendo isso, ele vai vendo isso. E durante esse jogo de sedução dele com a Cid, ele vai se tornando uma pessoa melhor, diferente dos outros jogos de sedução que ele teve, né? Durante esse processo de seduzir a Cid, ele vai se tornando uma pessoa melhor, ele começa a ver, não, essa vida de mulherengo não dá, eu tô vendo que eu tô me autodestruindo, ele vai ali se consertando. E no ato final de se retirar, a Cid se retira. Se ele ainda tivesse com essa ideia do tal do Steve, ele simplesmente poderia ir para a próxima e continuar a sua vida. E até tem uma cena que vem uma mulher ali que ele já estava tendo um romance de volta para ele, né? Então ali foi uma chance do roteiro mostrar, olha, Steve, você tá entre duas escolhas agora. Continuar com o tal do Steve ser a pessoa que você tem sido o tempo todo, ou se arriscar, não ser o Don Giovanni e continuar por uma vida onde você demonstra além do superficial. E aí ele, nesse último ato, ele escolhe parar de ser o Don Giovanni ali, né, que é o arquétipo dele ali dentro da história, e ter uma vida além do superficial. E aí ele dá um fora na mulher que ele estava penteando, né, o tempo todo durante o filme, e vai atrás da Cid. E ele quebra a terceira regra dele, que é o de se retirar, porque no momento que ele podia se retirar e partir para a próxima, ele continua porque ele sabe que vale a pena. E aí a gente vê a cena final, ele indo na outra cidade, né, no outro estado, vai se reencontrar com a Cid já estava indo ligar com ele para dizer que precisava conversar para acabar as coisas, né, para não ter coisas inacabadas, porque ela já teve essa questão do passado com ele e precisava acabar as coisas. E aí mostra ele entrando, e aí ela fala, quer saber? Não precisa mais. Ou seja, porque dessa vez não será necessário mais acabar, porque o Steve superou, né? Ou seja, o Dex, na verdade, superou o que ele realmente tinha dificuldade. E aí no final que ele realmente se torna Steve, porque até o Dex fala, o tal do Steve é sobre ser a melhor pessoa que você pode ser. E só no final que ele realmente começa a ser o tal do Steve de verdade, né? Porque no final que ele deixa essas alegorias e começa a seguir realmente
uma relação de verdade se conectando à pessoa. E aí ele dá oi pra Cid e o filme acaba nisso. O filme, assim, se você for ver de forma clara, assim, de forma despretensiosa, né? Não de forma tentando entender, tá, o que que aqueles teóricos que falam no filme falam sobre relacionamento e tudo mais. O que que falam sobre desejo. Se você só vê o filme por assistir, você pode correr o risco que um amigo meu teve, de achar que é um filme sobre sessão da tarde, que fala ali sobre um cara que quer conquistar mulheres. Mas se você for ver a opinião da diretora sobre o filme, que é uma mulher, né, e sobre os roteiristas, é para ser um filme filosófico, né, que fala sobre a questão da sedução, mas sobre, acima de tudo, a questão das relações humanas e como só é possível ter uma relação de verdade quando você sai dessa base superficial. Aquelas regras era falando sobre algo superficial. E ele se baseou no taoísmo e no budismo, que era desapego dos desejos, mas no fim ele estava apegado aos seus desejos carnais. Ele não podia alcançar o processo de libertação ou realmente liberação ali, ou elevação espiritual que ele mesmo falava durante todo o filme. Só quando ele realmente passou a sair dessa coisa superficial que ele alcançou. Então assim, eu desejo para você que você consiga assistir esse filme. Veja ele com esse olhar um pouco mais apurado, né? Não simplesmente como um filme de sessão da tarde que fala sobre um gordinho que conquista mulheres, porque a diretora fez nessa roupagem porque ela queria que fosse uma linguagem fácil, todo mundo pudesse entender sobre o que está falando, mas ela queria falar de temas um pouco mais complexos. O filme tem sim suas falhas, né? Ele podia ter abordado de forma um pouco mais complexa as discussões do Dex com o casal, por exemplo, né? Que demonstrou como se o Dex fosse um cara muito inteligente, que às vezes deixava os casais sem respostas ali. Eu acho que eles poderiam colocar uma contraparte do amigo dele debatendo contra ele também. Mas o filme é assim, bastante interessante. Muitas pessoas que viram o filme gostaram, né? Acredito que é um filme que pode só ser uma crítica social, né? Principalmente numa sociedade que a gente tem hoje em dia, que a gente vê que tem essas coisas aí de red pill, ou o cara que quer conquistar a mulher, e tem essa questão do jogo. Eu acho que é um filme que critica muito disso. Ele demonstra que sim, existe, não é totalmente zerada, porque ele demonstra que dá certo as táticas ali do Steve durante o filme, né? Mas, assim como o Don Giovanni, que escreveu sobre, né, sedução, demonstra que o ato de sedução em si não é o errado. O problema é o que você faz com esse ato de sedução, o que você faz com isso. Porque demonstra que quando ele usou disso para poder realmente só ter relações superficiais, ele só buscou a autodestruição dele e do outro, e não transformou isso numa coisa a mais, né? Isso que o filme fala. E o filme não está criticando o ato da sedução em si, porque ele demonstra o processo de sedução. Ele está criticando ali sobre você não querer ser sua melhor versão e você buscar ter coisas superficiais, não buscar ter coisas complexas que vão além, né? Como o Kierkegaard diz, coisas que vão muito além no sentido de saber o seu pior lado e ainda continuar tendo uma relação boa. Então é isso. Espero que vocês vejam o filme. E, quase me esqueci, a nota que eu dou pro filme é nota 8. Eu acho que é um filme muito bom. E apesar de ser um filme antigo, né, você consegue ver ele de forma tranquila. E aquilo lá, né, filmes antigos, a duração do filme geralmente não é tão longa, né, então fica ali entre realmente 1h30, por aí. Mas é um filme muito bom de se assistir. Então até a próxima, deixe sua sugestão de próximo filme e até logo.